Questão número 12. O adolescente flagrado durante a prática de ato infracional. O que acontece com esse adolescente flagrado na prática de ato infracional? Só para relembrar, pessoal. Adolescente, a criança, comete crime? Sim ou não? Não, não comete crime. Adolescente, criança, comete ato infracional. Ponto? Beleza. Letra A. Esse adolescente flagrado na prática de ato infracional, ele tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos? Alternativa B. Não poderá ser privado de sua liberdade senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Alternativa C. Esse adolescente deverá ter comunicado a sua apreensão e o local onde se encontra recolhido à autoridade judiciária no prazo máximo de 72 horas. Alternativa D. Poderá ter a sua internação antes da sentença, determinada pelo prazo máximo de 180 dias. Pessoal, então vamos analisar o que diz o ECA para a gente descobrir aqui quais são os erros, né, das questões e qual a alternativa correta. Vamos lá. Olha aí, pessoal, o artigo 106, parágrafo único, ele diz que o adolescente tem direito a... Opa, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Pessoal, ele tem direito ao quê? A identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Vocês lembraram de alguma coisa aí? Você que estuda lá o direito penal, o direito constitucional, lembraram? Normalmente o indivíduo ele tem direito à identificação daqueles responsáveis pela sua prisão, não é? No caso aqui do ECA, né, o adolescente, a criança, ele não comete crime, ele comete ato infracional. E ele também não é preso, no sentido técnico da palavra, ele é apreendido. Então ele tem direito de saber aí, de ter a identificação dos responsáveis pela sua apreensão. E ele deve também ser informado acerca dos seus direitos. Perfeito, né, pessoal? Questão aí bem protetiva aí à criança e ao adolescente, assim como a própria Constituição também, né, defende, protege o direito do indivíduo ao ser preso, tá bom? No caso da criança e do adolescente, só lembrando, é apreendido, não é preso, tá? Pessoal, beleza. Então, já até descobrimos aí o gabarito da questão. Se você acertou, parabéns. Vamos dar uma observada nas outras para detectar o erro e assim nós treinarmos ainda mais para outras eventuais questões. Olha só. Ele fala que não poderá, a letra B, né, diz que não poderá ser privado da liberdade senão por ordem escrita da autoridade judiciária. Então aqui está falando que o adolescente não pode ter a sua liberdade tolhida, ou seja, não pode nenhuma interferência em sua liberdade se não for por ordem escrita da autoridade judiciária. Mas aí tem um problema, né, pessoal? Lá no caso, quando não estamos falando de adolescente, de crianças, temos a prisão em flagrante, né? A pessoa se acha ali no momento ali do cometimento da infração e ela é o quê? Ela tem a sua liberdade tolhida, prisão em flagrante. Precisa ali do ato escrito da ordem, da ordem judicial ali, fundamentada naquele momento? Não. Então, pessoal, no ECA também é mais ou menos o mesmo sentido. Olha só o que diz o artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional. Lá na Constituição, no Código Penal, que vocês estudam, né? Senão em flagrante delito, né? Como estamos falando de criança e adolescente, senão em flagrante ato infracional. Pessoal, então quer dizer que se ele estiver em flagrante, ele pode ter ali a sua liberdade tolhida, né? Pode ter ali alguma sanção em relação à sua liberdade. Claro que depois tem todo o procedimento ali, mas a questão diz que ele não poderia ser privado da sua liberdade se não for por ordem escrita. Por isso, a questão acabou ficando errada. Alternativa B, então, o erro da questão é esse. A alternativa C diz que deverá ter comunicado a sua apreensão e o local onde se encontra recolhido à autoridade judiciária, no prazo máximo de 72 horas. Aí essa questão, ela foi um pouquinho mais complicada, por quê? Porque, na verdade, o artigo 107, acompanha aí comigo, diz assim: a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti. O que é isso, professor? Incontinenti? Incontinente? O que é isso, professor? Serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente. Então, a autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa
por ele indicado. O que significa esse incontinente? Incontinente imediatamente, pessoal. Ou seja, não tem prazo, né? Não tem... Aconteceu ali a apreensão, já tem que comunicar imediatamente. Não se espera 1 hora, nem 2 horas, nem 1 dia, 2 dias, nada. Então, incontinenti significa uma expressão em latim que significa imediatamente, né? Imediato. Então, a questão falou 72 horas, por isso ela está errada. Beleza? Está errada. E a D falava que ele teria, né, poderia ter a sua internação antes da sentença determinada pelo prazo máximo de 180 dias. Então, esse prazo de 180 dias, na verdade, a lei diz aí no artigo 108, olha só, que a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, esse foi o erro da questão. Ela disse 180 dias e, na verdade, é 180, na verdade, é 45, tá? Então, pessoal, mais uma vez aí, descobrimos o erro da alternativa. Então, a alternativa correta aí nessa questão número 12 é a alternativa A. Parabéns mais uma vez para você que se deu bem nessa questão.